funcionável. Então, o programa que eu vou apresentar é o que é um duto em painel pré-isolado, as vantagens técnicas, vantagens econômicas, segurança e as soluções para áreas específicas. Áreas hospitalares, salas limpas com o MPO Clean, que é o painel com bactericida. E a rede de supermercado atacado varejo, com a novidade do duto octogonal. E mais algumas soluções que, dentre as soluções do MPO, a Multivac tem outras soluções em renovação de ar, sistemas de ventilação. A construção de um duto é a partir de um painel pré-isolado. O MPO é uma tecnologia europeia, nós trouxemos para o Brasil há mais de 10 anos e temos aproximadamente 4 milhões de metros quadrados já instalado em todo o Brasil. Então o material é feito de espuma de poliuretano, espuma PU, revestido com 2 lâminas de alumínio, espuma PUR, fabricado 100% no Brasil, fabricação nossa. Os dutos são construídos da seguinte forma: são fornecidas placas no tamanho padrão de 2 metros por 1,20, onde são feitos cortes 45 graus nas laterais, aplica o adesivo de contato, que é a cola de contato, faz o fechamento do duto e, por último, é aplicada a fita de acabamento e o selante acrílico nos cantos para aumentar a estanqueidade do duto. A união das seções, existem 2 tipos de conexão, que é o sistema conexão por macho e fêmea, que seria esse tipo de conexão, onde é utilizada apenas cola e fita, ele fica praticamente invisível, e o sistema por perfil, que seria esse tipo de conexão. Então tem esses 2 tipos de conexões para os dutos. É claro que o perfil ele vai aumentar um pouco o custo com o material, mas aí dependendo do porte da obra, você pode utilizar 100% macho e fêmea. Para todo tipo de componente, nós temos um perfil específico para instalação na linha do duto. Então é possível instalar qualquer acessório na linha do duto, seja grelha, difusor, um damper ou até mesmo uma conexão com a máquina. Então nós temos o tipo do perfil cadeira para conexão do duto com a máquina, perfil F, conexão de um damper na linha do duto, perfil U, grelhas e difusores, e a barra de reforço, que vai depender da pressão estática da máquina. Então, no caso, a barra de reforço vai depender muito da pressão estática que a máquina está soprando o ar. Então, um exemplo, um duto com largura ou altura de 60 centímetros, um duto de 60 por 60, por exemplo, ele só vai ter necessidade de reforço quando a máquina tiver mais ou menos aí uns 60 milímetros de coluna d'água. Abaixo disso não tem necessidade de estruturar o duto. Aqui seria um exemplo, basicamente, de uma linha de duto, como que seria feito em MPO. Então aqui seria o painel, o adesivo de contato, a fita de acabamento nos cantos, a massa de vedação na parte interna para aumentar a estanqueidade, a conexão por perfil, os cantos de reforço e de acabamento, um difusor ou grelha instalado na lateral do duto com perfil U, a conexão da junta flexível duto com máquina e um damper na linha do duto, uma porta de inspeção. Não tem necessidade de comprar uma porta de inspeção, você consegue fabricar a porta a partir do próprio material. Tem um adesivo específico para colagem desses perfis também nas placas. E as barras de reforço, os componentes de reforço vai depender da pressão estática que a máquina está soprando. Um colarinho para ramais de dutos secundários inflexíveis. E a maleta de ferramentas para fazer os cortes e efetuar a fabricação dos dutos.
As vantagens técnicas: pesa menos que 1/5 do peso do duto tradicional de chapa de aço, comparando a uma chapa bitola 24, por exemplo. O MPU pesa 1 kg por metro quadrado. Isso reduz bastante o custo com sustentação e pode eliminar muitas vezes a estrutura de uma estrutura auxiliar para suportar esses dutos. Tem uma grande rigidez o material, então ele é mais estruturado que chapa ou lã de vidro, aquela lã de vidro emplacada. Então o duto ele não tem aquele aspecto de flambagem, consegue vencer grandes vãos com um intervalo menor de pontos de sustentação. Então a gente indica para dutos que sejam menores ou iguais a 1 metro de altura ou largura, que a sustentação seja feita a cada 4 metros. Para dutos maiores que isso, a sustentação seja feita a cada 2 metros. Nessa imagem aqui é um exemplo da Febrava de 2009, onde aqui a gente tem um vão livre em balanço de 7 metros de comprimento e não tem nenhum ponto de sustentação, está totalmente em balanço. No final da feira, quando a gente mediu o quanto que flambou esse duto aqui, ele teve a flambagem de 1 centímetro apenas. Então tem um maior aproveitamento do material também, você consegue reaproveitar as sobras. Então você consegue fazer uns cortes laterais de 45 graus, consegue emendar as faixas e reduzir a sua perda de material. Consegue fabricar seções maiores, com menos emendas. Na prática, perda de sistema em corte é comparada aproximadamente em 10%, estimado 10% de perda em todo o material. Então, comparando com um sistema de TDC, por exemplo, onde a perda é aproximadamente mais ou menos 30%, sendo que só na dobra do TDC, que não faz parte da linha do duto, você já se perde ali 10% de material. O sistema de corte padronizado é onde você faz os cortes 45 graus nas laterais e aproveita os trechos de retalhos de sobra da obra. Então, para as curvas, você não precisa utilizar uma placa inteira para fabricar uma curva. Você consegue reaproveitar o material, fazendo a emenda e conseguindo construir peças novas. Permite fazer gabaritos, aumentando a produtividade de homem e hora em campo também. E tudo isso faz parte do treinamento MPU. Então a gente dá todo o suporte técnico fechando a obra conosco. Então a gente vai até o local da obra e passa todas as instruções e procedimento para a construção dos dutos, para ter um menor desperdício do material. No quesito economia de energia, nós fizemos o teste para medir o nível de estanqueidade do duto com uma pressão estática de 1000 PA. Então, segundo a ABNT 16.401, ela permite que o duto tenha uma classe 17 em dutos em ambientes comuns, como essa sala, por exemplo. É permitido pela norma que se tenha esse nível de vazamento, 1,5 litros por segundo por metro quadrado de duto. Então, numa filtragem fina é permitido 0,71 e numa área estéreo, sala de cirurgia, por exemplo, é permitido 0,35. No sistema MPU, tanto na conexão por perfil ou macho e fêmea, está abaixo do nível mínimo da norma, que a norma permite. Então o duto é praticamente estanque, então você tem praticamente 100% de aproveitamento da carga da máquina. O coeficiente de condutividade térmica do material é 0,02, com resistência térmica de 1,0, com a espessura de 20 milímetros de material. A espessura é constante, não comprime nos cantos, então mesmo aqui nos cantos do duto, você não perde o isolamento térmico. Ao contrário de um duto de TDC, por exemplo, quando você faz o isolamento nele, você passa a fita para prender mais a lã de vidro, você comprime aquela lã de vidro e possivelmente pode
ocorreu um ponto de condensação ali naquela fita. Então, fazendo um comparativo com resistência térmica de 1.0, no MPU se tem 20 milímetros dessa resistência. Para eu ter essa mesma resistência com lã de vidro, eu preciso ter uma média de 40 milímetros de espessura, e em borracha elastomérica, uma média de 35 milímetros de espessura. Qualidade do ar interior. A superfície é totalmente de alumínio, então o ar frio não tem contato direto com o isolamento térmico, não favorece o crescimento de unidades formadoras de colônias. E nós temos também a opção do painel antibacteriano, que é o painel com bactericida. É isento de óleo, não solta partículas, e o ar não tem contato com o material isolante. Facilidade de limpeza, nós temos o teste que o painel resiste a 20 ciclos de limpeza, equivalente a uma vida estimada de 20 anos de duração do duto. Facilidades na obra, você tem menos pontos de sustentação, menos material, significa menos trabalho, fácil treinar uma equipe de mão de obra, um dia para treinar uma equipe. A fabricação da obra não depende de uma oficina remota, apenas de uma maleta de ferramentas. Você não precisa transportar muitas ferramentas para a obra. E aqui é um exemplo, por exemplo, uma fábrica de duto mais o material cabe num carro popular. Então nesse carro aqui nós temos uma equivalência de 400 kg de chapa de aço galvanizada, 3 rolos de lã de vidro e uma fábrica de ferramentas, que seria a maleta. As ferramentas é um baixo investimento, pelo preço de uma viradeira você consegue comprar uma fábrica inteira de dutos. Então o treinamento da mão de obra dura em média de 3 a 6 horas e é fornecido por nós. Fechando a obra conosco, a gente dá todo esse suporte técnico de treinamento de mão de obra. As ferramentas são o kit básico, que a gente chama a maleta, a bancada e a grama e a régua de apoio do painel na bancada. Temos os esquadros também, a vincadeira para diminuir um pouco da tensão do alumínio e facilitar na hora de fabricação das curvas. Cortador de colarinho para instalação de flexíveis. O kit básico que a gente chama, que é a maleta de ferramentas, tapete de grama, compasso grande e esquadro grande. Tem que se ter no mínimo isso para fabricar qualquer tipo de obra. Tem um investimento aproximado de R$5.000. Então o kit completo seria o restante, a bancada, as réguas, os esquadros, os compassos, a vincadeira e o cortador de colarinhos. Isso seria aproximadamente, custaria o kit completo, R$17.000. Lembrando que isso seria o preço aproximado de uma vincadeira, que você ainda não consegue fabricar 100% do duto. Então, produtividade. Trabalhando com uma média de produtividade de 20 metros quadrados por pessoa dia. Isso eu falo de uma equipe que acabou de ser treinada, por exemplo, que nunca teve contato com duto. Ela produz, em média, isso por dia, equivalente a 100 kg de chapa galvanizada Bitola 24. Já foi medido equipes, por exemplo, tuteiro que já tem experiência com chapa de aço, já foi medido em campo pessoas que produzem 50 metros quadrados. Teve treinamento com o MPU e produz uma média disso, equivalente a 250 kg de chapa de aço galvanizada. Quando nós fornecemos os painéis já cortados, nós chegamos a medir em obra 80 metros quadrados pessoa dia. Isso, os painéis já vão cortados e a pessoa só passa cola, fita e selante e faz a instalação do duto, equivalente a 400 kg de chapa. Então, o corte industrializado, a gente oferece essa opção também para o cliente. Nós temos uma máquina de corte específica para painéis MPU. Através de um software, nós desenvolvemos um plano de corte e mostramos para o cliente a vantagem de cortar esse material já conosco.
Então a máquina utiliza facas e não fresa, então isso dá uma maior precisão nos cortes e um maior aproveitamento também no material. Então os cortes são basicamente os trechos retos e as peças especiais. Então um grande cliente hoje que opta em importar o material conosco são as obras de supermercado, onde os trechos maiores são retos e tem um maior aproveitamento de material. Então eles preferem receber o material já cortado. Então as vantagens dão um melhor aproveitamento, maior precisão e aumenta a produtividade de homem-hora na obra. Um estudo de caso que nós fizemos, uma rede de grande varejo nacional. Tamanho da loja são aproximadamente 300 TRs de necessidade da loja tem para resfriar toda ela, mais ou menos 2.000 metros quadrados de rede de dutos. Então equivalente a 11,5 toneladas de chapa.